Adoro trepar. Então pensa numa menina trepadeira, sou eu. Porque desde novinha, minha gente, eu não podia ver um pau que eu já subia pra derrubar. E é tanto que lá onde eu morava, colocaram um apelido em mim, que era Ana Trepadeira. Porque todo mundo, minha gente, que me chama pra trepar, eu ia. E eu trepo mesmo, eu não vou mentir, porque eu adoro. E quem não gosta, né? Você aí, se você disser aqui no meu vídeo que não gosta, eu sei que você tá mentindo, você é um mentiroso, uma mentirosa. É, e eu não tenho medo não. Inclusive, eu fiz um vídeo de eu trepando, um vídeo de 30 segundos, rapidinho, e postei bem aqui no finalzinho desse vídeo, minha gente. É porque eu adoro trepar. Eu amo demais, então eu sou uma menina muito trepadeira. E se você disser aqui pra mim que não gosta, eu sei que você tá mentindo, você é um mentiroso, uma mentirosa. É, e eu não tenho medo não. E eu vou trepar agora de novo, vou subir em cima de uma árvore, porque é muito bom subir em cima de uma árvore, trepar em cima de uma árvore, sentir o vento no seu rosto, eu adoro. Eu adoro subir em cima de uma árvore, é muito bom.